semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, e poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Elevemos nosso pensamento ao Mestre Jesus com muita fé, confiança e humildade. Peçamos ao Mestre querido que abençoe a nossa noite de hoje, que abençoe os nossos lares, nossos familiares, que abençoe os nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, precisando dessa caridade amorosa que é a prece. Ó Mestre, que tu possas estar nos corações de todos nós, a todos os instantes, principalmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, que tu esteja conosco. Agradecido, Senhor, nós te dizemos, obrigado, Mestre Jesus, pela tua paz, pela tua luz e pelo teu amor, e pela tua presença a nos acompanhar, agora e sempre. Leva-nos em paz aos nossos lares, que assim seja. Boa noite a todos. A alegria de tê-los em nossa casa mais uma noite, de podermos desfrutar de momentos reflexivos e assim sairmos daqui mais confiantes. Agradecer a presença de todos, um abraço àqueles que nos assistem, um abraço especial aos alunos da Global Kardec no Brasil inteiro, que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos em São Luís do Maranhão, Centro Espírita Poço do Jacó, e vamos falar hoje na sala Reencarnação, do tema Reencarnações Vitoriosas. A importância de buscarmos sempre o Evangelho como roteiro seguro e infalível às nossas vidas, dada a presença iluminativa do Cristo Jesus entre nós, deixando um aroma, um doce perfume, uma linda canção que alcança os nossos olhos,
os nossos ouvidos, a nossa sensibilidade, nos dando a certeza de que estamos palmilhando no caminho da busca de redenção. Então, todos nós, matriculados, essa bela escola, esse belo educandário, que é o nosso planeta, de buscarmos nessa proposta de vida algo que engrandeça a nossa existência. Nenhum de nós reencarna por obra do acaso. Nenhum de nós está nessa escola pela primeira vez. Nenhum de nós aporta pela justiça divina, que é a reencarnação, ser um propósito na vida. E é muito importante que nós identifiquemos esses propósitos, de conhecermos na aula de hoje, nessa palestra, grandes exemplos de homens, de mulheres que superaram a si próprios. Eles venceram a si próprios, porque o homem, ele vence a si mesmo. Nas pelejas internas, nas lutas internas, do pensamento, dos sentimentos, o grande vitorioso é o próprio homem. Porque as grandes lutas são travadas de fora o íntimo. O que está no exterior, no externo, são apenas aparências. Mas os grandes embates do homem é consigo mesmo. E a reencarnação é a proposta de nós sentirmos essa presença divina. É de sabermos que não estamos entregues à própria sorte. É de sabermos que, pelo prisma da reencarnação, da própria justiça divina em favor da vida, que nós somos eleitos de Deus. Como é bom sabermos desse processo da reencarnação. Como é bom entendermos, não superficialmente, mas através do conhecimento, de entender que cada um de nós está num momento de descoberta, de autoconhecimento, num processo íntimo dessa busca interior. Então a reencarnação nos dá essa segurança. Quantos de nós vivemos, milhões e milhões de irmãos nossos vivem no paradigma do nascer, viver e morrer, acabou. Sem uma perspectiva, sem um olhar para o futuro, sem a transcendência da vida, isso nos aprisiona, nos torna infelizes pelas opções infelizes que buscamos na vida. E quão importante é sabermos que a vida se descortina de uma forma maravilhosa, que teremos tantas vidas pela frente, tivemos vidas no passado, estamos no presente buscando a nossa melhoria. Uma vez um espírito perguntou para o grupo de espíritas por que na Bíblia não tinha a palavra reencarnação. E ficou aquele silêncio, e ele falou. Na Bíblia, intrinsecamente, tem muitas passagens sobre reencarnação, mas não existe a palavra reencarnação. Porque se existisse na Bíblia a palavra reencarnação, Deus, como profundo conhecedor dos seus filhos, da alma humana, saberia que nós adiaríamos esse encontro com a verdade. Como assim? Eu vou ter muitas vidas, então eu vou relaxar agora, eu sei que eu vou ter outras vidas na frente, então aqui para mim está tranquilo. Na minha vidinha aqui, eu me recusaria a crescer. E aí nós vamos ver esse planeta Terra, na configuração que nós conhecemos, que a doutrina dos espíritos nos mostra, como essa casa, esse educandário, esse hospital de almas, como uma forma de nós, no dia a dia nosso, nas pelejas, no íntimo, crescer. E entender que a reencarnação é a própria justiça de Deus a serviço da vida, a serviço do homem. É como se nós estivéssemos reencontrando com o nosso passado. Essa é a nossa realidade hoje, é o homem se reencontrando com o seu passado. Sempre essa é a nossa realidade. Porque o passado, ele nos acompanha pedindo reparação. E no processo da reencarnação fica claro, quando eu começo a ter essa perspectiva, que eu sou construtor da minha vida, da minha realidade, fica mais claro eu buscar em mim mesmo
a corrigi-la daquilo que eu mais necessito. Então, nessa fonte primária, que é o meu pensar e meu sentir, que torna a realidade que eu vivo, se eu estou infeliz, se eu estou aflito, se eu estou perturbado, se eu estou indeciso, se eu estou ansioso, se eu estou depressivo. Então, se eu acreditando que foi nessa fonte primária que eu gerei todos esses estados em mim, porque a reencarnação me dá essa certeza, porque aí eu já não vou mais transferir responsabilidade, eu não vou mais terceirizar os meus problemas, eu vou entender que a realidade é minha, eu sou o construtor da minha própria realidade. Com essa perspectiva, eu começo a buscar na fonte primária para fazer a mudança necessária. Somente assim nós haveremos de ver a luz em nós. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Jesus nos afirmara. Quando ele nos diz, vós sois deuses, nós somos deuses perante o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós verbalizamos, tudo são responsabilidade nossa. Então, nessa proposta dessa vida de relação de todos nós, que nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades, na convivência, seja no lar, seja na sociedade, seja onde estiver na comunidade, nós estamos sempre vivendo essa vida de relação, com essa proposta de mudar a nossa própria realidade. Porque é convivendo com o outro é que eu vou me autodescobrindo. Uma psicologia fala dos gatilhos. Aqueles que me apontam meus defeitos, eles estão me ajudando. Porque às vezes, pelo orgulho, pela vaidade, eu não consigo perceber isso em mim. Mas alguém percebe e me aponta. Então, a reencarnação é tudo isso. E nós vamos falar de um corpo que é importante para nós entendermos a nossa realidade, que é o corpo perispiritual. O perispírito é um corpo semelhante ao nosso corpo físico, só que ele é de uma outra matéria. Nós vivemos no planeta da materialidade, no mundo físico da Terra, mas esse corpo ele é um corpo mais sutil, mais semelhante a esse. Ele permanece quando o nosso corpo físico tomba, que é a morte, que é o fenômeno da morte física. Esse corpo, que a nossa consciência permanece. E ele leva todas as impressões da nossa vida atual. E lá está registrado todo o nosso passado, de vivências múltiplas do espírito imortal. E dada a necessidade de voltarmos ao palco da vida, que é a reencarnação, nós afloramos as nossas necessidades. Por isso nós vamos encontrar no capítulo 3 do Evangelho, ele falando da hierarquia dos mundos, os mundos primitivos, os mundos intermediários, os mundos de expiações e provas que nós estamos vivendo, os mundos regeneradores, os mundos felizes, os mundos angélicos. E assim, nós vamos entender essa paternidade divina, esse amor de Deus por todos nós. Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, em que o mal ainda prevalece no meio da sociedade. Nós ainda somos fadados, nós ainda somos estimulados ainda à prática do mal. Não por sermos maus na essência, que ninguém é mau, mas pela nossa própria ignorância. E esse processo nosso da reencarnação é que nos faz despertar para as verdades da vida. Despertando para essas verdades é que nós começamos a uma reprogramação de viajores no tempo que nós somos. Somos viajores no tempo. Então, esse momento é uma reprogramação da nossa estadia para que nós possamos olhar para o futuro com esperança. E aí, o Deus, o Pai de amor infinito, jamais abandonou seus filhos. Jamais entregue a própria sorte. Como o pai sábio aqui, uma mãe, um casal que tem a sua prole, jamais vai desejar o mal para os seus filhos. Uma cópia ainda, tanto apática de Deus, mas para nós entendermos esse amor de Deus. E Deus, ele envia de tempos em tempos espíritos, seja no aspecto como espíritos ou espíritos encarnados, para ajudar na marcha da humanidade. Então são espíritos que atingiram um grau de amor, não por privilégio ou por escolha de Deus, mas pelos seus próprios esforços. Homens e mulheres que
pousaram na terra, com seus medos, com as dificuldades, e foram vencendo a si mesmos, ressurgindo tempos depois com a luz. E esses espíritos, eles avançam porque para avançar dos mundos e mundos é necessário uma credencial, o amor. Ninguém adentra um mundo feliz se não amar. Por isso nós estamos aqui, vamos dizer assim, no início de uma caminhada. Somos ainda temerários do amor, temos necessidade de amar e temos medo de amar, de externar nosso amor. Então nós estamos nessa escola de aprendizado. Mas Deus, no seu amor infinito, jamais nos deixou órfãos. E esses espíritos vêm com uma postura eminentemente cristã, mostrando a verdade neles mesmos. Qual é a maior característica de um ser desse ao reencarnar? É que eles não têm direito. Se formos observar os grandes luminares do cristianismo, os grandes homens, as grandes mulheres do cristianismo, eles tinham uma condição, o dever. Eles somente se preocupavam-se em servir, em amar. Isso é o dever. Jamais cobraram nada como direito. Essa é a característica desses homens, desses espíritos esclarecidos. Então eles vêm, imagina um espírito, o que é a densidade de energia de fluidos? Cada globo ele tem a sua densidade, seus fluidos, de acordo com a emanação da sua humanidade. Então, se nós vibramos orgulho, egoísmo, sensualidade, medo, nós projetamos na psicosfera do planeta. Isso forma a densidade do planeta. Imagina um ser desse que está numa condição de espírito esclarecido, o esforço, o amor que ele vai denotar para poder baixar a frequência dele para adentrar no campo vibratório como o nosso. Então, isso é a primeira manifestação de amor de um espírito como esse. Estão vindo de mundos mais felizes, de paragens espirituais, e é necessário um esforço sobre-humano, de muito amor, para atenuar as vibrações deles em relação à vibração que permeia ainda em nosso planeta. E eles adentram como uma luz, porque o gesto, a ação de um homem desse no amor arrasta multidões. Essas são as reencarnações vitoriosas. E a nossa condição, nesse corpo perispiritual, que ele sobrevive à morte física, nós levamos as impressões dessa existência e de outras. E dependendo das nossas opções, das nossas escolhas, nós criamos edemas, rachaduras, nesse corpo perispiritual. Ele recebe das nossas vibrações, essas emanações, e ele sofre alteração, porque ele é plástico, ele é moldável de acordo com as nossas vibrações. E aí nós retornamos numa proposta nova. Então nós estamos aqui com uma proposta de vida. Qual é a nossa meta? Sairmos dessa condição melhor do que quando chegamos. Porque o Evangelho, que é o próprio Cristo, não vem nos falar as verdades que a humanidade precisa ouvir. Porque eu só vou alterar esse meu campo perispiritual, trazendo a translucidez a ele, com o esforço moral e com o amor, com a caridade. É isso que esses homens já fizeram, e são exemplos para nós. Porque eles pegaram o seu corpo perispiritual e foram transformando pela lei de amor, pela compreensão, pela renúncia, pelo enxugar de lágrimas. A maior característica desses homens era enxugar lágrimas, era de consolar, era de levar uma palavra de carinho, de esperança, de amor. Nós vamos ver alguns vultos, nós vamos ver a personalidade deles, que foram homens notáveis, que se colocaram como os verdadeiros servidores do Cristo. Não tinham dinheiro como forma normal, sem o apego. A família, eles não viam a família consanguínea, mas a família universal. E nós ainda temos essa ideia de família apenas da nossa família consanguínea. E o olhar desses homens, eles
transcendia a própria família consanguínea, o lar, a casa. O olhar deles era sempre da família universal, vendo todos nós como criaturas, irmãos, e Deus como Criador. Então, essa é a nossa meta. Esse é o estímulo que eles trazem para que nós possamos palmilhar seguros, mesmo sabendo das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas jamais recuarmos diante desse avanço. E aí, Paulo, primeira carta aos Coríntios, nos fala: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ok? A proposta inicial: Deus não envia espíritos para reencarnar nesse processo aqui para sofrer, para fazer o mal. É escolha nossa ainda. Alguém põe filho no mundo para fazer o mal? Eu vou ter meus filhos, quero que você trabalhe no tráfico, quero que você trabalhe nesse outro setor aqui. Não. Nós colocamos filhos no mundo para que eles possam crescer saudáveis, inteligentes, possam colaborar com um mundo melhor. Essa é a mesma proposta de Deus. Então, ele diz assim, a manifestação do Espírito. Quem é o Espírito? Somos nós. É concedida a cada um visando um fim proveitoso. Que proveito é esse? As boas ações. Nós não somos missionários. Nós temos propósito de vida. E qual é o propósito da nossa vida? Sermos melhores. Essa é a nossa proposta de vida, sermos melhores. Eu não posso voltar, sair dessa reencarnação pior do que eu voltei. Embora muitos de nós nos comprometemos com as leis maiores. É aí que o Evangelho fala do choro e do ranger de dentes. É nós nos reencontrando com a nossa própria realidade. Mas a proposta de vida é essa, a nossa melhoria íntima. É de sairmos numa condição melhor do que quando aportamos aqui no planeta. Com propostas novas, saindo daquele cenário que nós elegemos por séculos e séculos, vivimos aí numa dinâmica de decepções, de ilusões, de medo, e chega uma hora que o Espírito desperta conscientemente para uma nova realidade. Então nós temos que estar despertos. Por isso que a doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho do Cristo, não existe Espiritismo sem cristianismo, é renovação. Jesus representa renovação para a humanidade. E esse ele veio trazer o exemplo. O Cristo nos mostrou através do exemplo. O único título que ele deixava ser chamado era de mestre, porque ele ensinava através do exemplo. Por isso que ele deixava chamar por mestre. E aí, Allan Kardec, na pergunta 569 do Livro dos Espíritos, fala da missão dos espíritos. Ele faz o seguinte questionamento aos espíritos da codificação. Kardec lança essa pergunta: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? O que é espírito errante? É o espírito que está no espaço, entre uma reencarnação e outra. Ele não está no processo reencarnatório, como nós estamos. Ele está no espaço, está na erraticidade. E a resposta dos espíritos qual é? São tão variadas que é impossível for descrevê-las. Por que ela é variável? Pela nossa condição de entender a vida, de comportamento. Então, por isso nós temos uma diversidade aqui. Também tem essa diversidade entre os espíritos. Os espíritos executam a vontade de Deus e não vos é dado penetrar de todos os desígnios. Porque os desígnios, os projetos de Deus, nós não vamos penetrar com a condição de amar. O homem só descobre os mistérios da vida de Deus quando ele começa a amar verdadeiramente. Os espíritos, as missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Voltamos a reafirmar que Deus não quer o mal de cada um de nós, ele só quer o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade. Quer como espírito na erraticidade, ou quer como homens na nossa condição de encarnados, que promovamos o quê? A paz, o amor, a consolação. E aí nós temos todos os mecanismos, nós temos todos os instrumentos para que isso torne-se realidade em nós, que é o próprio Evangelho do Cristo. Enquanto nós não buscarmos efetivamente o Evangelho como manual de convivência diária, nós teremos muita dificuldade de entender o mundo, entender Deus, entender as suas leis.
Porque o Evangelho é manual de conduta. Não é? São simples palavras que estão ali, que nos fazem, às vezes, elogiar um determinado trecho do Evangelho. Ah, que passagem linda! Ela tem que ser impressionável. Nós temos que ser impressionados pelas letras do Evangelho. Então, a missão dos Espíritos é essa, de levar a verdade. Por isso nós estamos falando hoje de reencarnações vitoriosas. Aí nós vamos ver 4 espíritos que foram homens como nós, com seus medos, com suas dificuldades, mas alcançaram um estágio evolutivo pelos seus próprios esforços. Bela dentre todas, aqui ó, espíritos adiantados reencarnam para ajudar a humanidade. Bela dentre todas é a missão dos espíritos de luz, desce dos espaços celestes para trazer às humanidades os tesouros da sua ciência, da sua sabedoria e do seu amor. Então você vai ver ali, ó, sabedoria e amor. Essas são as 2 asas que elevam o ser ao infinito, à felicidade plena. A asa da sabedoria, do conhecimento e a asa do amor, da prática da caridade. São essas 2 asas que fazem com que o espírito ele voe cada vez mais alto. É quando ele alia esses 2 aspectos, o intelectual e o sentimental, os pensamentos, o amor. Esse é que faz com que o espírito avance. Então, esses homens aí, eles alcançaram pelos seus próprios esforços. Então, isso cai por terra aquela ideia de que Deus criou os anjos. Não. Não existe prioridade na criação de Deus. Existe o trabalho, existe o esforço. Todos alcançam pelos seus próprios esforços. Senão, Deus não seria Deus, privilegiando uns em detrimento de outros. E bela dentre todas é a missão do Espírito de Luz. Ó. Então, nós vamos ver ali a figura de Bezerra de Menezes, que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é chamado pessoalmente no mundo espiritual por Ismael. Ismael, que é o governador do nosso país, é o espírito protetor do nosso país. Quem é Ismael? Ismael, nós vamos encontrar no Antigo Testamento, o filho de Abraão com a escrava, porque a esposa não podia dar luz, ele copulou com a escrava. Então, Ismael é o espírito que ele foi convidado pelo próprio Cristo no livro Brasil, Coração do Mundo. Quem não leu, aproveite as férias para ler, porque é um belíssimo livro. Quem lê esse livro tem orgulho de ter reencarnado no Brasil, sente privilegiado de ter reencarnado nas terras do Cruzeiro. E Ismael chama Bezerra de Menezes e o incumbe de uma nova tarefa que ele viria a desenvolver em nosso país. Então, o doutor Bezerra de Menezes tem um papel preponderante na disseminação do Evangelho do Cristo através da doutrina dos Espíritos. Um homem simples, notável de cultura e de capacidade de amar, mas de uma simplicidade muito grande. Vamos ver muitos relatos sobre a sua vida, sobre o seu altruísmo, a sua capacidade de amar o próximo e de reconhecer. Bezerra de Menezes, ao desencarnar, Celina, emissária de Maria, Mãe Santíssima, veio até ele. E Deus trouxe um recado de Maria, Mãe de Jesus, Nosso Senhor. Na condição que ele estava, ao desencarnar, ele procuraria um mundo feliz para que ele pudesse habitar. Lógico, Maria sabia qual seria a resposta dele, mas teria que ter um ensinamento para nós, para a posteridade. Ele agradece comovidamente a Celina, que retornasse a Maria Santíssima e dissesse que ele permaneceria no planeta enquanto houvesse irmãos seus em sofrimento. Então, por isso, a gente está até hoje em espírito nos ajudando. Esse grande signo que foi Bezerra de Menezes. Eurípides Barçanufo, o de bigode. Esse homem aí, para nós, é um privilégio saber que esse homem reencarnou em nosso país. Ele foi um mineiro na cidade de Sacramento. Só para nós termos uma ideia de quem foi Eurípides Barçanufo, ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi esse homem aí. Reencarnou entre nós, em Sacramento, Minas Gerais. Ele foi acolhido pelos essênios na época de Cristo, né? E os essênios aguardavam a chegada do Cristo, por isso que tem um livro A Grande Espera,
e ele estava na personalidade de Marcos, era um jovem, preparado pelos essênios. Eles aguardavam ansiosamente a vinda que tinha uma profecia que o Cristo já estava no planeta Terra, já estava reencarnado, ou melhor, já estava entre nós, e que eles estavam aguardando a chegada do Cristo. Eles se prepararam com cânticos, com oferendas, e Jesus os encontra um dia numa estrada. Eles reconhecem o Cristo. Por isso que dizem que os essênios influenciaram Jesus. Pelo contrário, o Cristo que influenciou os essênios. Porque os essênios eram uma casta muito fechada, eles eram muito sectários. Eles tinham ideia de transcendência da vida, tinham muito conhecimento, mas era só entre eles. O Cristo chega e diz assim, não, Senhor, conhecimento é para ser repassado. Por isso que os essênios acabaram. Por quê? Porque o Cristo fez com que eles se distribuíssem. E Marcos, que é Eurípides Barçanufo, vai pregar em Jerusalém. A primeira pregação dele, ele é morto. Ele é o primeiro mártir do cristianismo e reencarnou entre nós, no Brasil. Vamos ver essa poetisa do Rio Grande do Norte, Alta de Souza, essa poetisa que foi órfã desde tenra idade, mas uma capacidade muito grande de amar, ensinar os escravos a ler, e ela lança uma poetisa. Ela lança o livro Horto, uma poesia transcendental maravilhosa, e ressurge na espiritualidade como um grande espírito. Ela que coordena todo o trabalho que nós executamos nas campanhas de fraternidade Alta de Souza, na Concafas, e a partir dessa campanha que ela é a nossa patronesa desse trabalho. E Chico Xavier, todos nós conhecemos, Chico Xavier, para nós, é o apóstolo dos tempos modernos. Aqueles homem que entendeu a mensagem do Cristo e esforçou-se em executar. Então, nós vamos ver no dia a dia de Chico Xavier, a proposta de vida dele sendo sempre baseada no Evangelho, no exemplo de Jesus. Então, são exemplos de reencarnações vitoriosas. Então, o olhar de um homem desse para a humanidade arrastou milhões de pessoas. Quantos levaram consolo? Quantos esclarecimentos? Quantas pessoas não foram ajudadas? Aí eu pergunto para os senhores, nós perguntamos, onde estariam nesse momento o pensamento desses homens? Está no éter, está no espaço, à nossa disposição. Então nós podemos acessá-los com toda certeza em nossas preces, em nossas orações, pedindo forças a eles, pedindo discernimento, pedindo ânimo, pedindo foco na nossa vida. Então nós podemos acessá-los, porque o pensamento deles permanece entre nós. A obra desses homens permanece viva, porque é o amor. O amor sempre existiu e sempre existirá. Então a presença desses homens na humanidade traz essa presença deles permanente entre nós. Então sempre serão lembrados pelos seus feitos, pelas suas conquistas, e deixaram esse legado para que nós tenhamos como exemplo. Lógico que o nosso exemplo sempre será o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles foram aqueles que entenderam a mensagem do Cristo e trouxeram para a sua própria vida. Esse é o caminho que todos nós temos que trilhar, alcançarmos um dia. E não podemos adiar esse momento com essa realidade. E aí, Emmanuel, no livro Consolador, ele também tem feita essa pergunta para ele. É bem atual essa pergunta. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Nós, como almas, espíritos reencarnados. Como iniciar esse processo de autoiluminação? Vamos ver o que ele nos diz. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes, água pura de consolação e de esperança, e poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Então, é buscar o exemplo desses homens. E nós recomendamos sempre lermos biografia desses homens. Por exemplo, lindos casos de Bezerra de Menezes, lindos casos de Chico Xavier, lindos casos da campanha Alta de Souza. Podemos buscar fundamentação nos livros há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam,
Ave Cristo, Renúncia. Então são livros de homens e de mulheres que deram testemunho da verdade. Então eles sempre serão nossos exemplos mais próximos, de nós imitá-los, de nós buscarmos a sua vivência, a sua proposta de vida para que nós possamos, de fato, iluminar nossa própria consciência. Então, a iluminação da alma é o despertar da consciência do homem para as verdades da vida. Enquanto não saímos do cipoal de que nós estamos emprenhados, nós dificilmente veremos a luz. Então, é necessário renunciarmos, é necessário ponderarmos, é necessário buscarmos o Cristo com mais afetividade, não largar a família, largar nossas obrigações, mas é como o Evangelho nos ensina, os momentos mais fúteis, as conversas infrutíferas, os momentos que nós perdemos, muitas das vezes em casa, preocupados com essas situações, que nós deveríamos empreender em enxugar lágrimas, de estender a mão para quem necessita, de levarmos o consolo. Quantas almas necessitadas nesse instante? Embora saibamos que muitas almas estão reorganizadas, reunidas para acolher, ajudar o seu próximo, mas ainda é pouco essas manifestações. É necessário que nós façamos, porque o tempo exige de nós essa situação de olharmos para o próximo com nosso irmão encaminhado. Então, a iluminação da nossa própria alma é o bem que fizemos aos outros. Porque quando chegarmos do outro lado, a nossa consciência vai nos perguntar não o bem que nós fizemos, mas o bem que deixamos de fazer. É diferente. A pergunta que nós fazemos conscientemente ao aportarmos o mundo dos espíritos é o bem que deixamos de fazer, não é o bem que fizemos, é o bem que deixamos de fazer. E aí vamos voltar a carro com Bezerra de Menezes. Ramiro Gama, ali nos carros de Bezerra de Menezes, cita ali, ó. Não se preocupava com o dinheiro. Era-lhe apenas um meio e não um fim. Era ver um faminto, um sofredor à sua frente, e lhe dava tudo o que tinha nos bolsos. E como porventura nada possuía de dinheiro, dava algo de si, um abraço, um olhar, numa prece. Exercia a caridade desconhecida. E nós, às vezes, queremos ganhar na loteria, alcançarmos uma condição melhor para ajudar. Ele está mostrando que nós temos que usar os instrumentos que estão disponíveis a nós, a boa vontade. A boa vontade. É o que está mais ao nosso alcance. Então, aí nós temos o exemplo de Bezerra de Menezes. Certa feita, um homem vai buscá-lo. O homem estava doente e foi pedir algo para ele, não tinha para dar, ele deu um abraço no homem. E ele disse, eu tenho para te dar um abraço, e abraçou o homem. O homem saiu dali, conseguiu o que queria e no outro dia voltou para agradecer a ele pelo abraço recebido. Então, esse livro de Ramiro Gama, além dos carros de Bezerra de Menezes, é um oásis para nós. É um refrigério para nós, diante de tanto desafio que nós temos enfrentado na vida. É um laço de esperança, é uma proposta de ver o futuro grandioso para todos nós. Sabe? E assim como nós somos responsáveis pela nossa derrocada, nós somos responsáveis pelo nosso levantar, pelas nossas vitórias. Porque tudo gravita em torno de nós. Estão nos mostrando que nós somos construtores de nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós aquilo que compete a cada um de nós fazer. É intransferível essa realidade para o homem. E tem nos mostrado esses homens. E nós temos que fazer por nós, não os outros. Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, em 1910, desencarnou em 2002. Foi cognominado o médio do século. Preocupado com o cumprimento de sua missão, pergunta ele à sua mãe desencarnada. Olha o que ele diz para a mãe dele. Ele pergunta. Preocupado com o cumprimento de sua missão, ele pergunta a Maria João de Deus, a mãe dele. Minha mãe, roga ao Espírito carinhoso como fazer para alcançar a vitória.
no cumprimento dos meus deveres. Ela só disse uma palavra para ele: meu filho, só conheço um remédio. Então, o que nós falamos no início da nossa fala, que esses homens, eles só se preocupavam em servir. Ele não estava preocupado com o deles, somente o dever de servir. Aí nós vamos nos reportar a prece de Francisco de Assis: amar do que ser amado. É isso? Nós queremos o contrário, queremos ser amado do que amar. Servir do que ser servido, nós temos que ser servidos. E assim é a nossa realidade. Então, enquanto a gente não primar por essa realidade, nós vamos ter muita dificuldade em romper com as nossas próprias amarras, aquilo que nos prende ainda, a ignorância, o preconceito e outras situações. E aí, nós trazemos de novo a escala espírita. São 3 ordens, são 10 classes, terceira, segunda e primeira ordem. Então, os espíritos da terceira ordem, nós vamos ver ali, os espíritos imperfeitos, impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Essa classificação é que nós nos encontramos ainda. E ainda a ignorância prevalece nessa categoria, na escala espírita. Então, Kardec, com os espíritos, que criou essa escala do espírita, na questão número 100 do Livro dos Espíritos. E lá ele explica cada uma, as qualidades, as características de cada uma dessas classes. E na segunda ordem nós vamos ver os bons espíritos. São os espíritos benévolos, sábios, de sabedoria e superiores. E na primeira ordem, os espíritos puros, que já alcançaram a angelitude. Não existe mais a necessidade da reencarnação. Reencarnar é necessidade do espírito que ainda deve às leis divinas, leis maiores. Então necessitamos voltar pelo processo da reencarnação como justiça, nunca como penalidade, nunca como castigo, mas como reeducação. Reencarnar é reeducar sentimentos, é trazer virtudes, é buscar virtudes. Esse é reencarnar, nunca como punição, sempre como aprendizado. E aí, Joana de Ângeles, a veneranda, no livro, na revista Reformador, no ano que Chico Xavier desencarnou, olha o que ela relata sobre o retorno de Chico Xavier ao mundo espiritual. E ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua bondade, asseverando-lhe. Olha o que o Cristo falou para ele quando recebe-o em seus braços: descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus. O Cristo assim, fica aqui nessa nuvem, ouvindo harpas, e já disse: descanse por um pouco, dando a entender que a tarefa deveria continuar. E lógico que Chico continua a sua tarefa no mundo espiritual, velando por todos nós, com seu olhar, com sua beleza espiritual, com seu amor, com seu carinho. E aí foi o Chico Xavier, certo? Aí aproveitar para nós divulgarmos o nosso curso. Aquele primeiro livro lá, Conheça o Espiritismo. Quem está vindo a primeira vez, ou que já veio, por favor, nos procure ali na saída, né, Carla? Tem a ficha de inscrição. Os cursos vão começar dia 12 de agosto, sábado. Para quem está nos assistindo, também tem os cursos online. Esse mesmo curso, Conheça o Espiritismo. Estamos numa campanha intensa dessa busca de conhecimento para melhorar o mundo a partir de nós mesmos. Então, trabalhando com a família e o mundo espiritual. E encerramos esse momento com uma mensagem de Marcos, né? Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que o Cristo quis dizer com isso?
Ele reconhece a nossa pequenez, ele reconhece as nossas aflições, ele reconhece as nossas necessidades. Por isso que ele diz assim, ó, carrega a tua cruz, que é a nossa própria realidade. Qual é a nossa cruz? Cada um de nós sabemos qual é a nossa cruz, não é isso, gente? A ignorância é uma delas, e tantas outras que não vale a pena estar ressaltando. Então a nossa cruz, meus irmãos, é o fardo que carregamos, oriundo das nossas escolhas, que essa é a nossa própria realidade, nós falamos. Então a cruz, nós carregamos, e a proporção que nós vamos entendendo essa mensagem do Cristo, nós vamos libertando para a vida eterna. Então que essa paz do Cristo permaneça em nós, que esse amor nos acolha sempre e que tenhamos esperança. É o que nós cabe nesse momento. Muita paz. Obrigada, nosso irmão Jacó. Agora nós teremos um momento do tratamento espiritual, meus irmãos. Teremos um momento do passe. Nós vamos ter o passe aqui na cabine e logo após o passe nós temos água fluidificada aqui atrás. Todos podem fazer uso da água fluidificada. Nós pedimos que retornem às cadeiras e só saiam após a nossa prece final. Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos com alegria, Senhor Jesus. Te agradecemos esse momento de reunião. Te agradecemos a comunhão de ideal. Que o Senhor abençoe sempre essa assembleia. Abençoe todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que te buscam, Senhor Jesus. Te agradecemos a confiança, o esclarecimento, que o Senhor possa nos envolver sempre em muita paz, que possamos acionar a tua imagem amorosa, o teu amor, a tua luz, em todos os momentos da nossa vida. Tua mão amorosa possa conduzir os nossos passos. Te pedimos, Senhor, por todos os irmãos que estão em tratamento nessa casa, que o Senhor possa abençoá-los e fortalecê-los. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você.
Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Voar na imensidão do céu, evoluir pra bem melhor, deixar pra trás o homem velho que há em nós, buscar a luz do amor e o mundo em paz viver assim, plantando o bem, colhendo flores em jardins de luz espalhados por aí, explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero ver, eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, amor e sol, e olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro. Voar na imensidão do céu, evoluir pra bem melhor, deixar pra trás o homem velho que há em nós, buscar a luz do amor e o mundo em paz viver assim, plantando bem, colhendo flores em jardins de luz espalhados por aí,
explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero ver, eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, amor e sol, e olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente